Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo do 1 ao 7, que traz o título Ele venceu, Ele vive e Ele reina. Jesus Cristo vive. Amém? Então vamos ler aqui no versículo 1, que diz assim: No domingo bem cedo as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao terceiro dia. Então a Bíblia ela diz que nos primeiros dias após a morte e a crucificação de Jesus Cristo, então no primeiro dia, que foi domingo, primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres foram ao sepulcro levando especiaria e perfumes, isso para colocar no corpo de Jesus. Isso revela algo poderoso para nós. Elas estavam indo cuidar de um corpo morto, mas Deus já havia ressuscitado Jesus Cristo. Então já havia estabelecido vida em Jesus. Então quantas vezes nós fazemos o mesmo, carregamos especiarias, dores, lembranças, expectativas antigas para situações que Deus já transformou. Deus já mudou o cenário, mas nossa mente ainda está preso no passado, está preso em antiguidades. Elas acharam a pedra removida do sepulcro, mas a pedra ela representa obstáculos, impossibilidades, limites humanos, mas quando elas chegam, a pedra já não está mais ali, porque os anjos já tinham removido elas. Então, isso mostra que Deus ela já resolveu coisas que ainda te preocupam. Então, porém, você está preocupado com a pedra, mas a pedra já não está mais ali. Mas Deus já removeu essa pedra que te impede de ser abençoado, que te impede de prosseguir, de ir em frente. Deus já removeu antes mesmo de você chegar. Então, elas não acharam o corpo de Jesus Cristo e ficaram perplexas, mas às vezes o vazio nem sempre é perda, às vezes é milagre. Muitas vezes Deus já está operando milagre na tua vida. Elas pensaram roubar o corpo de Jesus Cristo, mas na verdade Deus estava revelando algo maior do que elas podiam entender. Então, nem todo vazio é a ausência de Deus. Às vezes é o começo de algo sobrenatural. Dois homens com vestes resplandecentes. Mais adiante,
né, a Bíblia nos confirma que esses dois homens eram dois anjos. Então, dois homens com vestes resplandecentes, eles aparecem e dizem àquelas mulheres: por que buscai o vivo entre os mortos? Então, aquelas mulheres estavam buscando Jesus Cristo no túmulo, né, morto, mas Jesus, ele já tinha ressuscitado, ele não estava morto mais. Então, esses anjos, eles perguntam para elas, né, por que buscai o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Quantas pessoas ainda procuram vida em relacionamentos mortos, né? Em sonhos enterrados, em hábitos que não edificam essa pessoa? Jesus não está mais no túmulo, ele vive, ele venceu, ele reina para sempre. Então, né, lembra, né, o anjo então pergunta para aquelas mulheres, lembra do que ele disse, lembra do que ele disse a caminho então da Galileia, né? O problema não era falta de promessa, era falta de memória espiritual. Jesus já tinha dito a caminho da Galileia que seria entregue aos pecadores, que seria crucificado e que ressuscitaria ao terceiro dia. Muitas vezes a gente ouve, né, a palavra de Deus, ouve Jesus falar conosco através de sua palavra e nós não cremos. Talvez a gente acha que aquilo é somente uma história, mas aqui, né, então todos aqueles discípulos, eles estavam apavorados após a morte de Jesus Cristo, crendo então que acabou, que terminou, mas na verdade eles esqueceram as instruções do próprio Jesus Cristo, que ele seria entregue aos pecadores, que ele morreria crucificado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Se eles crescem naquilo que Jesus pregava, então eles estariam esperando a ressurreição deles, não, né, movido pelo pavor, né, e pela aquela situação, né, do qual eles acreditavam que Jesus estava morto. Então, o anjo, então, ele instrui então essa mulher, né, para que elas lembrassem então que Jesus em Galileia, Jesus pregava sobre esse assunto. Jesus orientava os discípulos sobre esse assunto, sobre a morte, sobre a crucificação, sobre a ressurreição ao terceiro dia, né? Então, quando, né, nós temos dúvida, vem então o esquecimento que Deus já falou. Deus já falou a respeito daquilo, mas nós ainda não acreditamos ou não entendemos. Então, os irmãos não precisam sair do vídeo agora nesse momento, porque eu estou entrando na conclusão desse vídeo. Então, essa mensagem, ela nos ensina três verdades, né? Três verdades poderosas. Deus já resolveu, né, que você ainda teme, nem todo vazio é derrota, né? Pode ser ressurreição. Né? Você precisa parar de se preocupar ou de procurar a vida onde não existe mais, né? Quem continua preocupado, Jesus, né, no sepulcro, nunca experimentou, né? Quem continua preocupado, né, que Jesus está no sepulcro, essa pessoa nunca experimentou o poder da ressurreição, porque ela ainda não entendeu que Jesus Cristo não está mais pregado naquela cruz, né? Jesus Cristo não está morto, ele vive, ele está vivo e ele reina para sempre. Então Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Então eu deixo essa mensagem ao irmão, à irmã, e peço ao irmão, à irmã que não é inscrito no canal, que venha se inscrever, venha cooperar com esse canal, para que esse canal venha a crescer. É de graça, não precisa
pagar nada para se inscrever. Compartilhe aos seus irmãos, né? E que Deus venha te abençoar para, juntamente comigo, fazer esse trabalho missionário que é levar a palavra de Deus. Amém? Então que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.